Oi, pessoal, tudo bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre enfoques epistemológicos da pesquisa em educação. Eu tô aqui no Moodle, na nossa disciplina no Moodle, tá? Na aba 6, vocês vão encontrar o início de uma discussão sobre esses enfoques epistemológicos, né? Então, primeiro eu pergunto para vocês sabem o que seria um enfoque epistemológico, né? Aí eu explico que a palavra epistemológico vem da epistemologia, né? Num sentido amplo, seria a mesma coisa, seria um sinônimo da teoria do conhecimento ou gnoseologia, né? E num sentido restrito, vai designar o quê? A teoria do conhecimento científico. Então, quando a gente vai pesquisar um certo objeto, né, nós estamos ou estaremos alicerçados em uma dada teoria do conhecimento científico, tá? Uma dada teoria do conhecimento que vai nos ajudar a compreender e a estudar o nosso objeto de pesquisa, tá? Então, vamos entender como isso se processa agora, principalmente em relação à teoria positivista, tá? Existem várias teorias, mas a gente vai dar foco para a teoria positivista, depois a fenomenologia e depois o materialismo histórico dialético, tá? Aqui na disciplina mesmo, você já tem acesso a esse material que eu vou mostrar para vocês aqui, que são slides sobre o enfoque epistemológico positivista, né? E depois eu indico um vídeo de revisão, né, chamado Positivismo na Pesquisa em Educação, é bem joia também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o positivismo, enquanto uma teoria do conhecimento, ele tem raízes, né? E, basicamente, o positivismo tem raiz no positivismo lógico e no empirismo, tá? O positivismo lógico, ele vai nos ajudar a compreender que, quando a gente tem um dado objeto de pesquisa, a gente tem certas percepções, né, na análise desse objeto de pesquisa. Então, certas percepções, certos olhares sobre o objeto de pesquisa. Tá? Para o positivismo lógico, o objeto de pesquisa, ele é único, ele é tangível e passível de ser fragmentado. Por quê? Porque o pesquisador e o objeto, eles são totalmente independentes no positivismo, tá? Tem, assim, uma clara demarcação, o que é observável naquele objeto de pesquisa e o que é afirmação teórica. Então, existe uma certa teoria que ajuda a gente a falar sobre esse objeto de pesquisa, tá? Para o positivismo lógico, a gente sempre vai ter afirmações que são entendidas por eles como verdadeiras, né? Aí tem uma outra palavra muito assim assertiva quando a gente tem uma perspectiva positivista na nossa pesquisa, que é a questão da generalização. Vocês vão entender por quê. Porque geralmente no positivismo, né, no enfoque epistemológico do positivismo, a gente entende que se um caso é dessa forma, todos os outros casos serão da mesma forma. Então, é uma generalização, tá? Que ela é independente, olha lá que eu coloquei, do tempo e do contexto. Então, isso principalmente atualmente para nós que pesquisamos a área da educação, que a gente sabe que há tanta diversidade, né, entre os sujeitos e entre os objetos, uma posição positivista é generalizar, por exemplo, que um sujeito seja igual ao outro, né? Por mais que eles, vamos pensar assim, eles têm a mesma idade, então eles são iguais, né? Eles têm as mesmas atitudes, enfim. Então, se a gente vai pesquisar 10 pessoas aqui de um grupo e 10 pessoas de outro, o resultado desse primeiro grupo vai ser o mesmo resultado do segundo. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá?
Essas generalizações, geralmente, elas vêm carregadas, tá, de afirmações teóricas que não possibilitam a gente, assim, ó, dar um sentido, um significado fixo, né? Variável, por exemplo, né? Não, ela sempre vai ser invariável, ela sempre vai ser fixa. Então, é esse exemplo que eu dei. Se num grupo de 10 pessoas acontece isso, no outro grupo de 10 pessoas vai acontecer a mesma coisa. Aí a minha pergunta, né? Essas pessoas não são diferentes, não têm vivências totalmente diferentes, então por isso que a gente tem que cuidar quando a gente tem uma postura positivista em relação ao nosso objeto de pesquisa, tá? Além disso, nessa linha, há uma existência de relação entre causa e efeito, né? Por quê? Porque geralmente esse tipo de teoria do conhecimento, né, de epistemologia, ela é testada por uma análise do tipo geralmente hipotética dedutiva, tá? Então, ela vem de uma perspectiva de um tipo de pesquisa, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante, que é a pesquisa do tipo quantitativa e não qualitativa, que é, na verdade, o coração do trabalho na pesquisa em educação, né? E também uma outra característica que a investigação do objeto é sempre livre de valor, tá? Bom, a outra raiz do positivismo, como eu já tinha dito a vocês, é o empirismo. O empirismo, ele vai ajudar a explicar os fenômenos daquele objeto de pesquisa, né, a partir da identificação das relações desses fenômenos. Ou seja, o empirismo vai ser uma explicação científica da realidade a partir daquilo que a gente observa sobre aquele objeto, tá? E o positivista vai dizer: a minha postura é neutra em relação a esses fenômenos ou fatos observáveis, tá? Para os positivistas, nesse sentido, as descobertas sobre aquele objeto de pesquisa, eles vão ser pelo método da indução, né? Que é assim, a gente chega das regras gerais até as observações específicas, tá? E a gente induz uma certa resposta para aquele problema, entre aspas, que a gente está tentando resolver, tá? Mas o empirismo ele está ligado a observar fatos, né, fenômenos ou observar o nosso objeto de pesquisa, tá? E daí, então, nessa perspectiva, nós, enquanto pesquisadores positivistas, a gente vai apresentar uma realidade, a gente vai falar sobre aquela realidade e não vai julgar isso, não vai analisar criticamente, tá? Por quê? Porque para nós não tem importância o contexto em que aqueles sujeitos estão, o que levou eles a fazer uma determinada ação, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar muito, porque se a gente vai por esse viés, a gente tem que justificar por que a nossa visão enquanto pesquisador é parte, né, de uma visão positivista, tá? Na pesquisa em educação, o positivismo, segundo Trivinhos, né, que é um grande pesquisador na área da pesquisa, vai se considerar que a realidade é formada por partes isoladas. Isso quer dizer o seguinte, que não há uma relação entre objetos, não há uma relação entre sujeitos, tá? E isso dá, de certa forma, cria-se, de certa forma, uma visão isolada, né, de certos fenômenos, acontecimentos. E, por exemplo, assim, né, ele dá um exemplo ali, pesquisar o fracasso escolar estaria desvinculada de uma dinâmica mais ampla, né? A gente não precisaria entender o fracasso escolar a partir das suas causas e por grupos específicos. Vejam, gente, isso é inadmissível, porque às vezes numa mesma escola, com pessoas que moram na mesma comunidade, por exemplo, a gente tem
reações diferentes em relação ao fracasso escolar, né? De certas turmas que estão ligadas, por exemplo, ao professor, ou a causas sociais, ou culturais, ou de saúde, por exemplo, tá? Além disso, né, o Trivinhos vai dizer que para que determinados estudos sejam considerados ciência, eles devem recair sobre fatos que conhecemos, que se realizem e sejam passíveis de observação. Então, como eu falei para vocês, por isso que uma das raízes do positivismo é o empirismo, é a observação, mas é uma observação estanque. E quando eu vou observar, eu só vou dizer o que eu observei, não vou fazer uma análise crítica daquela observação. Então, e principalmente em pesquisas na área da educação, a gente tem que estar bem atento a isso, porque geralmente a gente faz uma descrição do objeto e não consegue analisar esse objeto a partir das causas e efeitos, o que não é, claro, na perspectiva positivista. É numa perspectiva diferente que a gente vai estudar para frente. Mas se você fizer isso, você tem que justificar por que a tua base epistemológica está ligada ao positivismo, tá? Bom, então, portanto, né, o positivismo vai privilegiar uma técnica que é estatística. Por quê? Porque ela parte do princípio de que é um tipo de pesquisa com base na quantificação de dados ou de informações, e não na análise criteriosa desse objeto, né, que já seria uma perspectiva, um tipo de pesquisa qualitativa, né? Então, seria voltado a uma pesquisa do tipo quantitativa, ó. É o que eu mostro aqui para vocês. É um tipo de pesquisa quantitativa, que ela quantifica os dados, as informações que eu coleto. Ou seja, eu observo e faço um relatório daquilo, trago uma teoria que explica, não explica, né? Que traduz aquilo que eu observei, tá? Na pesquisa positivista e quantitativa, então, a gente tem o paradigma hipotético dedutivo, né, que eu coloquei ali, que vai conciliar uma interpretação entre aspas, que é empírica com as certezas da lógica dedutiva, ou seja, eu vou observar aquele objeto, então eu estou repetindo, vou observar o objeto e vou detalhar, vou fazer um relatório daquilo que eu observei, tá? E isso seria uma certa interpretação para o positivista, mas não é, tá? Os dados, geralmente, eles são representados numericamente, então, eu fui lá no CEMEI, observei 50 crianças em 3 turmas, tá? Porque são quantitativos, porque eles têm muita relação com os números. Então, eu observei 50 crianças durante 10 dias, e nesses 10 dias elas faziam isso, tantas atividades, tantas inserções, ou tantas atividades na apostila, depois 2 atividades lá fora, e assim por diante, né? Eles vão ser, então, estruturados e não valorativos. Não tem valor de análise, tá? Como tem em outras perspectivas. O papel do pesquisador, ele vai ser de observador, né? E de manter distância daquele objeto. Então, já disse isso anteriormente. A abordagem, então, ela é positiva, experimental, né? E de estudos confirmatórios. Então, se eu observei que nesse CMEI dessa cidade as crianças fazem 10 atividades na apostila e 2 lá fora, então, automaticamente, eu não vou nem precisar ir na outra, porque na outra acontece da mesma forma, tá? A análise é estatística, então eu tenho os mesmos números que vão dizer a da realidade da outra escola também, né? Eu posso trabalhar com amostras e com testes de hipóteses e teorias, tá? De uma certa forma, quando a gente entende todo esse viés aqui da pesquisa positivista e quantitativa, a gente já começa a pensar: bom, em educação isso não funciona, né? Por quê? Porque hoje a gente tem uma visão de que o objeto se relaciona, né, com outros sujeitos, com outros objetos, e a gente fazer uma análise, entre aspas,
de forma redundante, ou indicando, por exemplo, que o estudo de uma turma vai ser o mesmo, né? O resultado do estudo de uma turma vai ser o mesmo resultado do estudo da outra, a gente não está indicando o quê? Os elementos que são singulares, né, daquela turma, naquele ano, naquele período que eu fui lá visitá-los, tá? Então, a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a nossa fala tá ligada a uma abordagem positivista. A gente observa, faz o relatório e pega uma teoria para, entre aspas, tentar explicar, né, aquele objeto a partir daquele relatório que eu coloquei. Então, é só para vocês entenderem que, em muitas vezes, vocês têm que olhar para o texto de vocês e perceberem que vocês estão sendo positivistas em relação à discussão de certos dados, à inclusão de certas informações sobre o objeto de pesquisa de vocês, tá bom? Bom, gente, então, como eu falei para vocês, aqui o positivismo ligado a um tipo de pesquisa quantitativa é muito diferente do que a gente tem feito hoje em pesquisa na área da educação, tá? Mas, professora, não pode ter dados? Claro que pode, mas a análise dos dados não pode privilegiar uma pesquisa quanti, que a gente chama, né? Que traz as questões numéricas e de valores, assim, no sentido de valor numérico, como foco da pesquisa. Pelo contrário, por isso que é difícil a gente analisar um objeto na perspectiva qualitativa, né? Porque a gente não analisa o número, mas a gente analisa o contexto, as causas, os efeitos daquele grupo em específico que eu estou trabalhando ou daquele objeto em específico que eu estou trabalhando, tá? O que tem por detrás das linhas? Eu vou estudar um caderno antigo ou vou estudar um livro didático antigo. Eu tenho que saber, eu não vou dizer só quantas páginas tem e quantos tipos de exercícios tem naquele material, mas eu vou ver o que tem nas entrelinhas que dizem que há uma certa concepção de ensino, por exemplo, a partir desse livro didático, tá? Então, isso aí são coisas que eu vou lançando para vocês, mostrando que como vocês vão olhar para o objeto de vocês a partir de um enfoque epistemológico, ou seja, a partir de uma teoria do conhecimento científico, né, que vai ajudar vocês a organizar melhor as ideias, a sistematizar o objeto, a quando for analisar e coletar os dados, olhar, meu Deus, eu estou sendo positivista, ou eu estou sendo fenomenologista, eu estou sendo, né, eu estou sendo um pesquisador voltado a uma perspectiva mais crítica, como estou sendo enquanto pesquisador, olhando para o meu objeto de pesquisa. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre uma outra, né, um outro enfoque epistemológico, que é a fenomenologia. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula. Obrigada.